Olá, tudo bem com você? E aí, tá desfrutando da semana? Tá sendo abençoada para você a semana? Já passamos alguns dias juntos, já estivemos juntos e agora nós vamos receber, hoje nós vamos ter alguém muito especial, Dr. Rogério Guzmão. Quem é ele? Ele foi líder de saúde em toda a América do Sul da Igreja Adventista. Trabalhou em vários países aqui da América do Sul. Hoje ele trabalha no Hospital Adventista aqui em São Paulo. Ele é um dos diretores do Hospital Adventista, o Dr. Rogério Guzmão. E ele vai estar com a gente, ele vai estar conosco daqui a pouquinho. Vai falar um pouquinho sobre a vida do líder de saúde. Ele é líder de saúde em uma das nossas igrejas aqui da Associação Paulistana. E ele tem tido experiências lindas, maravilhosas, extraordinárias lá na igreja dele. E ele vai trazer algumas informações para nós. Ele vai trazer algumas sugestões para nós. Para que você que está me ouvindo aí, se você é um líder da sua igreja, você certamente poderá tirar algumas ideias para implantar na sua igreja aí. Tá legal? Você vai assistir agora? Você vai estar comigo? Eu vou estar aqui para poder aprender mais. Tá bem? Então faz o seguinte, ó. Se você quer escrever alguma coisa, quer falar com a gente, escreva aí no chat. Põe aí, põe as suas palavras aí, escreva alguma coisa, algum pedido de oração, alguma coisa que você quer saber, alguma dúvida que você tiver, tá bem? Que nós vamos estar contigo nesse momento. Outra coisa, manda esse link para alguém também, para algum amigo seu que gosta desse assunto. É importante, no tempo do fim, a gente poder estudar sobre esse assunto, tá legal? Muito bom ter você aqui, tá bom? Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te ilumine. E agora vamos ficar com o Dr. Rogério Guzmão, o estilo de vida de um líder da saúde e como devemos proceder e algumas experiências bonitas. Acompanhe ele aí agora. Olá pessoal, é uma alegria poder compartilhar minha experiência como líder de saúde nos dias de hoje e dar algumas dicas para vocês como ser um líder vida e saúde no século 21. É claro que tudo que fazemos para Deus e para a igreja, nós temos que ter consciência de que vivemos numa guerra e que o preparo espiritual é importante. Quando nós olhamos para o preparo que Jesus fez para iniciar o seu ministério, nós vemos que ele, Jesus, ficou uma noite em oração para escolher sua equipe, para se preparar para o ministério. E se Jesus precisou desse preparo, dessa comunhão com o Pai para montar a sua equipe e iniciar o ministério, o que será de nós, quanto nós precisamos mais de oração e de preparo espiritual para isso. Eu posso não ter habilidades, eu não posso ter tantos talentos, posso não ter tantos dons, mas eu posso orar, eu posso buscar o poder do alto, eu posso buscar a presença de Deus, eu posso buscar sabedoria e isso faz grande diferença no desenvolvimento do ministério. Então, o preparo espiritual é básico, é fundamental, é necessário, é primordial, é importante. Tudo começa por aí. Segundo aspecto importante é estabelecer conexões e relacionamentos para você poder se desenvolver e desenvolver o ministério. Então, desde as instâncias superiores da igreja até a sua congregação local, você precisa estabelecer conexões. Como fazer essas conexões, Rogério? Primeiro passo, você vai olhar no site da Divisão Sul-Americana, Departamento de Saúde, você vai ver que lá tem vários materiais, você vai ver que as artes da feira de vida e saúde, você vai ver curso para deixar de fumar, que é o Respire Livre, você vai ver materiais digitais que vão ser ferramentas importantes para você desenvolver o seu ministério. A mesma coisa fazendo no site da União e da sua associação, da Associação Paulistana. Procurar os materiais, as ferramentas, os vídeos, os cursos que estão disponíveis ali para você usar como instrumentos e ferramentas importantes no desenvolvimento do seu ministério. Depois dessa conexão com as instituições superiores, você precisa olhar para a sua congregação local. Ali tem um pastor, que é o seu líder,
e que ele é responsável não só pelo Departamento de Saúde, mas por todos os outros ministérios. E você vai ter uns colegas de trabalho, desbravadores, aventureiros, Ministério da Mulher. E o líder de saúde, ele é muito importante para servir e apoiar os outros departamentos e ter apoio dos outros departamentos. Então, nós não podemos entrar num clima de competição pelo ministério, mas num clima de cooperação. Então, olhando para o líder de desbravadores, aventureiros, você é importante para acessar os pais desses desbravadores, os pais desses aventureiros, oferecer os serviços para o Ministério da Mulher e outros departamentos que evangelismo, que vão precisar das atividades do Departamento de Saúde. Você vai juntar a equipe, montar a equipe com esses outros departamentais, oferecendo os seus serviços e mostrando que a saúde é um instrumento muito forte para fortalecer os outros ministérios da igreja também. Então, o Departamento de Saúde é um departamento que tem conexões com todos os departamentos. Desde o Ministério Infantil até o dos idosos. Todos precisam de ter os seus serviços, de ter a sua atividade fortalecida pelo Ministério de Saúde da igreja. E nós vamos servir essas pessoas. Olhando para a congregação local, você vai ver necessidades. Quando nós vamos num culto de quarta-feira, 70% dos pedidos são sobre saúde, enfermidade, cirurgia, tratamentos, quimioterapia. Você vai oferecer os seus serviços preventivos, de cuidado, de oração. O Departamento de Saúde da igreja é extremamente abrangente para atender, ajudar e apoiar os outros departamentos da igreja. Segundo aspecto muito importante, agora olhando para o departamento propriamente dito, você precisa formar equipe. Ah, Rogério, mas minha congregação é muito pequena, eu tenho departamento de saúde, eu sou ancião também, eu sou líder de aventureiro. Você precisa formar equipes. E na saúde você precisa ter uma equipe. Eu também tenho outros departamentos na minha congregação local que eu cuido, mas para a saúde eu tenho uma equipe. Seja o mínimo de 2 pessoas. Você precisa escolher alguém para dialogar, para planejar, para trocar ideias. Você precisa escolher uma equipe. Precisa, não pode trabalhar sozinho. Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2 e esse é o método e é a quantidade mínima para desenvolver o ministério. Ore a Deus, peça sabedoria, escolha uma pessoa para te ajudar nesse ministério. O ideal é ter mais pessoas, mas o mínimo de uma pessoa. Forme equipe, marque reuniões de planejamento, escolha as ações que você vai desenvolver ao longo do ano com essa equipe e coloque metas alcançáveis. É muito importante fazer um planejamento detalhado. Existem ferramentas que podem te ajudar a isso, existem materiais que podem te ajudar nisso. No manual do Clube Vida e Saúde existe um capítulo falando sobre como fazer o planejamento do clube. Isso você pode ter apoio nesse material. Faça um planejamento. Apresente com antecedência esse seu planejamento, esse seu cronograma na comissão da igreja, para votação, para aprovação, para que não ocorra choque de datas com outros ministérios da igreja. E assim você planeja as suas atividades ao longo do ano. E coloque nesse período, dentre as atividades, reuniões de reavaliação a cada bimestre ou a cada trimestre, para fazer uma análise do que foi feito, dos resultados obtidos e traçar novos planos
para frente. Então, o planejamento é fundamental, mas esse planejamento não pode te amarrar. Você pode perceber oportunidades durante o ano, você pode perceber necessidades que não estavam no seu planejamento e você pode incluir novas necessidades e novas ações durante o decorrer do ano. E as reuniões de reavaliação também servem para você avaliar atividades que você iniciou, que você planejou, mas que não foram bem aceitas, não tiveram boa penetração entre os membros, entre a sua comunidade, e você reavaliar se você altera ou se você suprime, se você tira essas atividades do calendário anual. O Clube Vida e Saúde e o Ministério de Saúde, ele tem um foco diferente do que tinha antes. Ele não pode ser um ministério só um ministério de informação, de dados. Ele precisa ser um ministério que ajude as pessoas a mudarem o seu estilo de vida. A maioria das pessoas, hoje, no século XXI, já tem informações sobre saúde, sobre uma vida saudável, sobre os remédios naturais, sobre como se alimentar bem. É claro que esse é um mundo onde há informações verdadeiras, falsas, e esclarecer e informar é sempre importante. Mas a nossa maior necessidade hoje não é de informação, é de pessoas que nos ajudem, que ajude a igreja e a comunidade a realmente mudar o seu estilo de vida. E hoje precisa-se cada vez menos de líderes que sejam aquelas pessoas como vigiando o comportamento, a dieta das pessoas. Eu costumo chamar assim que a igreja não precisa hoje de terroristas da alimentação, dizendo isso aqui é pecado, isso daqui vai fazer mal, isso vai dar câncer. A maioria das pessoas já tem a noção do que faz bem e o que não faz. Mas ninguém acorda um dia e diz assim, eu vou destruir a minha saúde, eu vou comer até pocar. Ninguém acorda dizendo, eu vou tomar todas a Coca-Cola, vou tomar tudo isso aqui para destruir. Ninguém faz isso. Muitas pessoas colocam o propósito de mudar, de perder peso, de comer alimentos saudáveis, mas não conseguem. A pressão social, o ritmo de vida, o estresse, vão levando as pessoas a abandonar ou adiar os seus planos de fazer atividade física, adiar os seus planos de mudar a alimentação, introduzir aquilo que eles mesmos não gostariam de introduzir. E nós precisamos ser o apoio para essas pessoas. E a condenação, carregar de culpa, não vai ajudar no processo de mudança. Fazer o terrorismo não ajuda. Se ajudar, algum tempo, mas isso não faz as pessoas mudarem. O que vai fazer as pessoas mudarem são três coisas importantes. Primeiro, é uma informação assertiva do que realmente é um estilo de vida saudável, segundo os princípios que nós conhecemos. Então, os princípios dos 8 remédios naturais, os conselhos do Espírito de Profecia, eles são importantes para dar um norte no meio de tantas informações. Então, a informação correta faz parte do que nós precisamos ensinar. O outro ponto muito importante é o poder da influência social, o poder do grupo. É por isso que existe igreja. Igreja existe porque a gente consegue se reunir, compartilhar experiências, contar a nossa história, e através desse compartilhamento nós fazemos uma pressão social positiva para o bem, para que as pessoas se motivem a desenvolver bons hábitos.
Você sabe que ninguém acorda dizendo hoje eu vou fumar o meu primeiro cigarro. Não vão fazer isso. Ninguém sente falta de beber e diz não, hoje eu vou começar a beber. Não é assim. A pressão social, ele vai numa festa, num encontro social, encontra com amigos que fumam, que bebem, e através dessa influência social, ele começa os maus hábitos. Fumar, beber, usar drogas. E a igreja, você como líder de saúde, você é responsável em sua congregação local para criar essa influência social para o bem, para o abandono dos vícios, para o abandono das dependências, para estimular um estilo de vida saudável. Então, você vai criar em sua congregação esse poder de influência social. Isso se conquista, não se impõe. Isso ninguém impõe, você vai fumar. Não, ele dá o exemplo e as pessoas acabam fumando. Então, para o bem é a mesma coisa, você dá o exemplo. E a terceira forma de influência é o seu exemplo. Aí você vai dizer, não, mas então, Rogério, eu não sirvo para ser líder. Ninguém precisa ser perfeito e todos nós estamos numa caminhada, num processo de desenvolvimento. Mas você deve usar as vitórias que Deus já lhe deu no cuidado com sua saúde para influenciar outras pessoas. Não com orgulho, com arrogância, mas com simplicidade, com persuasão, porque as palavras elas influenciam, mas o exemplo ele arrasta. E a luz não precisa fazer força para ser luz. Ela aparece, ela brilha. Eu vou dar um exemplo só de hoje. Por exemplo, eu tomava desejum lá na minha casa e fazia minha atividade física antes de ir para o trabalho e tomava o meu banho e ia trabalhar. Mas eu comecei a inverter. Comecei a fazer minha atividade física, me arrumar e tomar o desejum no trabalho. Até no dia que eu tenho que operar, quartas-feiras, eu vou com o meu lanchinho e vou para o centro cirúrgico. E o que aconteceu? O que aconteceu? No meu ambiente de trabalho, trabalhando até com evangélicos, com pessoas que não têm as mesmas orientações que nós temos, chegava ali à mesa, aquele pão francês, aquele cafezinho, aquele refri, e eu abria a minha marmitinha, tinha abacaxi, manga, mamão. O que começou a acontecer no meu trabalho? As pessoas começaram a dizer, puxa, mas eu queria ser como você. Não, mas eu queria comer fruta, eu gosto de fruta. E hoje, uma colega de trabalho chegou e estava ali com sua pera cortadinha e disse, estou também. Ontem ou anteontem, outra colega estava com a maçã cortadinha. Por quê? Porque eles têm vontade de fazer isso também. Quarta-feira, eu estava no centro cirúrgico, tomando o meu desejum, e eu passo na feira vende pastel e vende frutas cortadas também. E a maioria das pessoas compra pastel, e eu compro as frutas e um pouquinho de aipim. E aí eu estava lá com o meu aipim cozido, estava ali com abacaxi, melão, melancia, manga e mamão. 4 frutas picadas. E aí a médica passou, uma colega, e disse, nossa, mas tem isso aqui? Eu falei, tem. Aí eu vou comprar também. Comprou 3 bandejas para levar para casa, para dar para os filhos, porque já vem pronto, etc. E comeu só um pastel. Então você vai fazendo, você vai trazendo isso para você vai compartilhando com as pessoas e elas vão experimentando naturalmente. Você não precisa obrigar as pessoas, não precisa enchê-las de culpa. Vai facilitando o processo para que elas, passo a passo, desenvolvam bons hábitos. E as pessoas mesmo vão percebendo que a sua vida vai melhorando, sua saúde, sua disposição.
sua energia, sua mente vai ficando mais clara. Então, pregue com as suas atitudes, usando palavras motivadoras, encorajadoras, ensinando com receitas, compartilhando receitas, pratos, dando para a pessoa experimentar. E assim nós vamos desconstruindo aquela ideia errada de que comida saudável é ruim e que comida não é saborosa e que comida que não é saudável é saborosa. E você vai desconstruindo essa ideia que é muito ruim, porque aquilo que é gostoso é bom para a nossa saúde. As coisas que são ruins para a saúde, elas pervertem o nosso paladar. Mas quando a gente fica pouco tempo se abstendo desses alimentos, o bom paladar retorna e a gente consegue facilmente se adaptar a um novo estilo de vida saudável, gostoso e feliz, ter felicidade e ficar satisfeito com esse estilo de vida. Então, é muito importante você ter uma postura positiva, uma postura motivadora, positiva, para influenciar as pessoas de uma forma em que elas te vejam e vejam esse líder e diz, nossa, mas ele faz assim, ele come assim, ele é feliz, ele está sempre de bem com a vida, ele está sempre sorrindo, ele está sempre disposto, eu também quero fazer isso e ser assim. Então, seja um exemplo, pregue pelos seus hábitos também. 3 ações mínimas que eu acho que você deve desenvolver, porque isso é uma bênção para a congregação. Eu tenho experimentado isso na minha congregação e é uma bênção. E você deve se esforçar. Eu sei que não é fácil, mas essas 3 ações você deve buscar desenvolver. Uma, se você não consegue montar um programa de um curso como Deixar de Fumar Permanente ou do Ministério de Recuperação, que tem o material aqui na associação também, você deveria fazer um PG semanal de saúde, onde você possa, o grupo de interessados e de membros, conversar sobre os seus hábitos e orar por eles. Semanalmente se reunir e falar, eu quero abandonar, eu tenho feito isso com pessoas da comunidade que querem parar de fumar, que querem parar de beber, que querem mudar os seus hábitos, que querem ajuda também para os seus relacionamentos familiares, conjugais, com filhos. E a gente se reúne para falar de saúde física, espiritual e para orar, pedir a graça de Deus para mudar os nossos hábitos. E milagres têm acontecido e vai acontecer na sua vida também. Então, um PG semanal sobre hábitos de vida para abandonar dependências, vícios e compulsões é muito importante. Se você puder ter ajuda de um psicólogo, de um pastor, de um ancião, vai ser muito bom. Se você puder ter ajuda de alguém da área da saúde, de um enfermeiro nesse PG, vai ser excelente. Mas se não, você deve continuar e fazer assim, seguindo alguns princípios dos manuais que eu falei anteriormente. Então, um PG é importante. Por quê? Porque as mudanças de estilo de vida e de saúde, elas devem ser permanentes. Não adianta fazer um grande evento e isso não ter sequência. O grande evento é importante, mas é importante a sequência. É importante uma feira? Mas e a sequência? A sequência, porque ninguém deixa de fumar numa feira, ninguém emagrece numa feira. Então, o PG, o encontro semanal, ele é importante. Outra coisa muito importante, atividade física permanente. Um mínimo encontro semanal. Escolhe uma praça no seu bairro, um lugar que dê para fazer uma caminhada, que dê para fazer um funcional. Reúna, que seja poucas pessoas, mas se tiver um educador físico vai ser maravilhoso.
que possa orientar um exercício funcional, que possa orientar uma caminhada, uma reunião ali naquelas academias ao ar livre e orientar os exercícios e fazer juntos e orar, que seja meia hora, 40 minutos, uma vez por semana, mas faça uma atividade física semanal com os membros interessados da comunidade. Isso é uma bênção, eu tenho experimentado isso na minha congregação e você deve experimentar isso também. Faça um revezamento, se fica muito pesado para um dirigir as atividades todas as semanas, mas tem um núcleo, algumas pessoas que façam e que estimulem a atividade física semanal. E o terceiro e último é um grupo para ajudar na alimentação saudável. Um grupo de nutricionistas ou culinaristas, pessoas que saibam fazer aqueles pratos saborosos e saudáveis e que vocês possam compartilhar receitas, juntar algum recurso, comprar ingredientes com pessoas da comunidade, com pessoas da igreja e fazer uma reunião em que vocês vão compartilhar esse alimento, comer juntos e aprender, trocar experiências, experimentar novos sabores e sair de lá feliz porque comeram alimentos saudáveis juntos e estão crescendo, aprendendo a cozinhar melhor, a fazer alimentos mais saborosos e mais saudáveis. Eu sempre digo uma coisa, que as coisas que mais unem a igreja e as pessoas são quando nós comemos juntos e quando nós transpiramos juntos. E o departamento, o Ministério de Saúde, ele tem essas duas oportunidades dentro do seu ministério, de poder levar a igreja para a atividade física e transpirar juntos, e também para compartilhar alimentos juntos, e essas duas coisas têm um poder muito grande de unidade. Jesus usou isso na ceia. Jesus caminhava com seus discípulos longas distâncias e, através dessas duas ferramentas tão simples, caminhando e comendo, Jesus conseguiu formar um grupo tão coeso que nem os maiores poderes dessa terra conseguiu desunir aqueles discípulos que durante 3 anos e meio caminharam e comeram junto com Jesus. O meu desejo é que você e eu consigamos aprender essas lições e colocar em prática no desenvolvimento do nosso planejamento no Ministério de Saúde. E a última coisa, celebre. Tenha uma data, um período, de preferência semestralmente, em que você possa celebrar, fazer um passeio gostoso, fazer um piquenique, subir uma montanha, fazer um culto de celebração na igreja, com as pessoas que vieram para o clube, com as pessoas que se batizaram, agradecer a Deus as mudanças, as transformações, as vitórias sobre os maus hábitos, as vitórias sobre os vícios que foram conquistadas durante aquele período. Que cada pessoa que abandonou um vício, seja do desbravador, seja do Ministério da Mulher, mas que compartilhou isso com um clube de saúde, com um departamento de saúde, possam dar o seu testemunho, compartilhar a vitória, a experiência e esse culto de louvor, de celebração, de agradecimento a Deus, ficar marcado na memória das pessoas do clube e todos verem que Deus está agindo, que Deus está enviando o seu Espírito, que através do poder de Deus, da graça de Deus, pessoas estão se convertendo, pessoas estão abandonando seus hábitos, pessoas estão se desenvolvendo para serem melhores cidadãos aqui e passarem a eternidade com Cristo. Meu desejo e minha oração é que você e eu sejamos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar as nossas comunidades, as nossas congregações e cumprir o ministério de Cristo. E eu tenho certeza que o maior poder do mundo, o poder do Espírito Santo,
está disponível mais do que nunca para mim e para você, para desenvolvermos esse ministério. Eu quero convidar você para encerrar com uma oração. Oremos? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de trabalhar para Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para trabalharmos nesse ministério. O Seu Filho, Jesus, quando esteve aqui, Ele usou muito o Ministério de Saúde para conquistar almas para o Teu reino. E Ele prometeu que se nós buscássemos o Espírito Santo, esse mesmo poder de curar, de transformar, de mudar a vida das pessoas, nós também teríamos. E, Senhor, o meu pedido hoje é que essa promessa se cumpra na minha vida, na vida de todos os líderes que estão aqui e daqueles que ainda vão ouvir essa gravação. Que a graça, o poder que Jesus prometeu e que Ele disse que ainda fariam coisas maiores do que as que Ele fez, se realizem nos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém.